Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Sou Israel Marques, engenheiro civil, formado pela Exanc, também tenho um MBA em gestão de projetos. Estamos aí nessa obra de recuperação e reforço estrutural do viaduto Miguel Monfarrege, que faz a interligação da marginal Tietê com o CEAGESP, na qual é um viaduto de grande importância para a nossa região, até mesmo para São Paulo, porque na onde vai o abastecimento ali, né, do CEASA, né, com todos aqueles caminhões, carregamento, e essa obra tem um grande impacto e necessitava muito da nossa intervenção de recuperação e do reforço. Desde a minha trajetória, a parte mais importante, o que me chamou a atenção de vir para a engenharia, ainda mais para trabalhar com a parte de recuperação e de reforço estrutural, foi as próprias obras de arte, né? Acredito que meu sotaque denuncia um pouco, sou do Nordeste, e lá não havia, na onde eu fui nascido e criado, ali, né, não havia prédios ou obras de arte, mesmo dito. E quando chegando aqui no estado de São Paulo, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, fiquei apaixonado e graças a Deus, falei assim, um dia eu vou trabalhar e fazer nisso, e estamos no caminho certo, direcionado, e estamos trabalhando com uma obra de arte ali do viaduto Monfarrege, assim como tantas outras como já passei, mas essa é especial, né? Porque foi a cidade onde me chamou a atenção para a área. Perfeito, Israel. E até é interessante também para o público conhecer um pouquinho da história da Jatobeton, né? Como que cresceu essa empresa, né? E de onde que veio realmente essa expertise para reforço e recuperação estrutural dentro desse tipo de empreendimento, né? Sim, eu presto serviço para a Jatobeton. Anteriormente eu já fui técnico dela, né? E hoje sou engenheiro civil. Mas a Jatobeton ela tem 30 anos aí de história. Os diretores foram engenheiros de uma empresa pioneira na área de recuperação e reforço estrutural, que é a Jatocred. E a Jatobeton, nesses 30 anos, ela fez obra em todos os estados brasileiros. São mais de 700 obras aí no catálogo dela que ela participou. Desde recuperação estrutural em processos de adutoras, de hidrelétrica, do Fernando de Noronha, também teve recuperações do Cais, do Bung, agora em São Vicente, Monfarrege, em todos os estados brasileiros, a Jatobeton, né, com sua ampla conhecimento e aplicação em recuperação, foi aplicado, e sempre se adequando às questões com as normas e também com as diretrizes aí que os órgãos estipulam, nas metodologias e aplicando. E é uma empresa na qual tem se especializado cada vez mais, e o seu nome tem crescido cada vez mais, né, em relação a estruturas. E até o Israel começa a passar um pouco das imagens do projeto em si, né? Seria interessante você detalhar um pouco dentro da parte de vocês, qual foi o desafio, né? Porque essa técnica de criar uma estrutura para poder fazer esse processo de maquiamento, né? Existe uma razão especial para isso, né? O motivo disso e quais que é as dificuldades que a gente tem nesse processo, né? Sim, esse viaduto do Monfarrege, como dá para ver em algumas imagens aí que estão apresentando, ele tem pouco mais de 50 anos, né? Foi na década de 70 ali, né? Foi projetado pelo Roberto Zucco, e o neopreno, o aparelho de apoio, tem o seu tempo, tem o seu prazo de validade, né? E não fazendo a troca dele, né, você começa a danificar as estruturas, no caso as longarinas, as transocinas que tiver apoiado, você começa a danificá-la. E você danificando ela não dissipando a carga corretamente, né, pode chegar a um colapso, pode apresentar uma patologia um pouco mais grave, né? E tudo isso, na questão estrutural, tem que ser levado em consideração, tem que ser reparado, porque é algo importante, né? Então, algumas imagens aí, né, mostram a confecção do console, que é um aparelho, né,
feito e utilizado para fazer o macaqueamento do viaduto, porque não tinha um espaço para se realizar. Algumas obras de arte que são novas, até pensam-se agora na troca e manutenção dos aparelhos de apoio, já deixam, né, o espaço ali planejado, né, e projetado para se fazer o macaqueamento. Nesse caso, não havia. Então, o correto, né, junto com o auxílio do calculista, foi feito e pré-dimensionado os consoles para fazer o macaqueamento. Então, o console foi projetado para poder aguentar toda essa força, toda essa reação, como se fosse um elemento só com um pilar, para poder erguer nesse viaduto e ser feita a troca do aparelho de apoio e a devida manutenção. Até pensando, vendo um pouco dos detalhes, né, a gente começa a ver a ancoragem propriamente dita, né, como que o chumbador ele interfere dentro desse processo, né? Porque nós estamos falando de uma estrutura aí que ela precisa aguentar uma carga acima do normal, né, do que a gente tem hoje do dia a dia, porque você tem que levantar todo o patamar da estrutura, né? Então imagina se a fixação se ela não consegue performar dentro desse espaço, quais são os riscos que você tem com relação a essa parte da estrutura, né? A ancoragem ela tem um papel fundamental dentro dessa ligação entre o concreto e essa nova armadura que foi posicionada para a construção desse apoio, né? A devida locação do nicho também é importante, do console também é importante para fazer do macaqueamento. Os materiais são importantes. Inclusive o Juliano, né, apresentou para a gente o material da âncora, que a princípio os diretores já pela a gama e pela experiência e pela usabilidade tinha sempre 2 fornecedores em mente, na qual quando se tratava de consoles era diretamente com esses fornecedores. E quando o Juliano apresentou os chumbadores químicos da âncora, a ficha técnica, a gente fez alguns ensaios e falou assim, vamos fazer, está mostrando os resultados devidos, porque se não é feito, se não tem um material totalmente aderente que faça essa união devida, né, porque querendo ou não, é um dispositivo novo, não foi confeccionado juntamente com o pilar. Então, se ele é novo, ele tem que estar unido de uma maneira, né, que se torne um ali, né, se agregue ali, seja um com o pilar. E não tendo essa confecção, não tendo essa aderência devida, na hora que estiver fazendo o macaqueamento, pode correr o risco de o dispositivo deslocar, quebrar, e se cair pode até causar um acidente grave. Querendo ou não, cada console desse que a gente confeccionou pesa em torno de 7, 8 toneladas, né? Então é bastante coisa. E como com um choque de realidade aqui, né, no local, como há muita moradias irregulares embaixo, eleva um pouco mais o risco e a preocupação com a segurança e essa fixação, para que tudo venha a ocorrer bem, né? Utilizamos 4 macacos, né, hidráulicos com uma força de 600 toneladas cada, para fazer o macaqueamento e troca do aparelho de apoio. Então é uma carga muito elevada, né? Então o aparelho tem que estar devidamente fixado ali e o material utilizado alcançou nossas expectativas e atendeu. Legal, é importante ver essa dinâmica, né? Porque a gente como empresa, né, como fabricante de produto, a gente sempre tem que ter essa interação junto com vocês que são os usuários, né? Porque tudo é uma troca, né? A gente tem um desenvolvimento, tem uma performance do produto dentro daquilo que se preza, né, daquilo que se pede, mas a gente está totalmente refém da forma como esse material vai ser aplicado em campo, né? Então, essa questão dos treinamentos, ter as equipes bem treinadas, né? Ter a atenção com o método de aplicação, os requisitos básicos. Essa aqui a gente trabalhou com as ancoragens químicas, né? Então, a questão do procedimento de limpeza ele é fundamental, porque ele trabalha pela aderência, né? E aqui a gente está vendo que é um esforço realmente grande. Você pega 4 macacos de 600 toneladas, né? Imagina a reação de apoio que dá dentro da base, né? Então, imagina se a ancoragem ela não tem uma boa aderência.
como que essa estrutura ela não consegue distribuir os esforços e a questão do colapso, né, que seria o pior dos casos. Então, realmente, a segurança ela vai estar sempre atrelada dentro do nosso lado, nessa parte de produto, né, mas nessa parceria junto a vocês e entendendo em campo quais são as dificuldades do público para que a gente possa sempre melhorar e aprimorar. Porque, de novo, o sucesso do projeto ele está totalmente na mão de quem está no final da ponta, né? Exatamente. E é importantíssimo, na verdade, seguir também a risca, né? O que o fabricante pega e determina ali, né? Não, às vezes não é puxando sardinha para eles, mas é importante porque ele está garantindo que vai aguentar até certa carga. Se atende à nossa necessidade, tem que fazer a risca aquilo. Né? Por que não? Nós queremos nos resguardar, não queremos usufruir do máximo do material. Então, se ele fala assim, tem que fazer, tem que limpar com uma escova, com um ar compressor, tem que ser feito. Tem que ser feito devidamente. Tem que ser tantos % ali de aplicação. Eu falo assim, não, tem que aplicar, porque tem que agregar todo o vergalhão ali, né, para unir uma situação só, porque não, é um material novo, aplicando-se no antigo, você tem que ter uma garantia que vai suportar aquela força, né? Senão pode colapsar, pode ter um acidente muito grave, porque ficamos até mesmo no acompanhamento ali, né? Os macacos que fazem todo o esforço, mas quem troca o aparelho de apoio é a gente. Então, tem que pensar em todas as situações, desde dessa troca até mesmo na questão de tráfego também em cima. Então, tudo é levado em consideração. Então, desde a hora da concepção do projeto, vendo o descarregamento dela, até o material e a aplicação do material é o que determina o resultado final. Até legal, Israel, se você estiver dentro desse tipo de obra, né, realmente não é uma obra comum que a gente costuma acompanhar, que nem você falou, foi a primeira vez que foi trocado desse viaduto, né, desde a sua concepção, mais de 50 anos, né, e teve algum desafio, alguma coisa em específica dentro dessa obra que fala foi uma lição aprendida ou teve uma dificuldade maior, principalmente relacionada a essa parte da ancoragem mesmo, né? Olha, de ancoragem, às vezes, passar o treinamento e estar sempre lembrando o pessoal, né? Porque quando se passa o treinamento uma vez, deixa no esquecimento, pode acarretar de algum erro, né? Um fator humano, né? Mas quando nós fazemos essa intensificação ali, de você ficar cobrando tudo, ver, certificado que está tudo certinho, né? Nos mostra que devemos ter uma relação interpessoal um pouco mais aprimorada. Tem que chamar o pessoal, fazer ele entender, então fazer uma equipe, trabalhar em equipe. Então, se você não tem esse trabalho, se você às vezes passa o colaborador a situação, se você não é didático com ele vai entender, para que eu vou fazer isso? Mas vou desperdiçar, né, que a primeira aplicação veio o catalisador ali puro, depois vinha a mistura e vai para ter a reação devida, né? Você não vai desperdiçar isso daqui, não é desperdício não, é necessário aquilo. Então você chamar o pessoal e formar uma equipe devida ali, nos trouxe uma lição, às vezes até difícil, mas foi necessária e depois no final deu tudo certo, né? Então acredito que o trabalho aprofundado e chamar e fazer a pessoa conhecer o projeto e saber o que ela está fazendo foi uma experiência legal. E acho que é fundamental, né? Porque se você simplesmente só dá uma atividade, você precisa fazer isso, você não dá o senso de responsabilidade para o operador, né? O que vai acontecer se porventura ele desviar do caminho daquilo que foi orientado, né? Porque para ele, às vezes, é uma aplicação simples. A gente até brinca dentro dessa parte de ancoragem, né? Que a ancoragem, ela está sempre ligada à segurança, sempre está ligada a vidas, né? E, às vezes, as empresas colocam as pessoas menos preparadas para poder fazer a instalação do material, porque pensam que é o serviço mais tranquilo, né? Que não tem tanta responsabilidade. E é justamente nessas questões que vem a negligência que a gente fala, né? Então, a fixação, ela nunca pode ser negligenciada.
porque ela vai estar sempre atrelada a uma resistência, a uma grande estrutura, a um risco de uma queda, de um colapso. Então, realmente, fazer o operador ter o senso de que ele precisa ter uma responsabilidade, que aquilo que ele está fazendo vai ocasionar no sucesso ou no fracasso do projeto, é super importante. Porque a gente fala, a gente trabalha com o ser humano, né? E o ser humano é passível de erro. Por isso que a gente tem que estar sempre treinando, sempre capacitando, né? Isso é uma coisa que a gente, como empresa, tem também de obrigação, né? De disseminar o conhecimento. Porque quando a gente tem profissionais preparados, capacitados, né? Tudo melhora, né? Para a gente também é uma melhora, porque o produto ele vai estar sempre em evidência como sendo o vilão da coisa, porque não teve um preparo, não teve um treinamento, a pessoa não foi capacitada para poder desempenhar aquilo que ele proporciona de performance. Então a gente também tem essa preocupação de estar junto com vocês na obra, juntando o pessoal, fazendo esse treinamento, reforçando as boas práticas, né? Que é fundamental para o sucesso da obra. Né? Exatamente. E como você disse, né, realmente ter essa interação, estar mais próximo, né? Até quando se surge uma dúvida, né, você não fica acanhado, você não fica de lado, mas tem a resposta, né, tem um auxílio, porque não se sabe se tudo. Né? Nós estamos ali para utilizar o material. E se a gente tem um fornecedor, tem quem criou ali o material, atendeu as exigências e quem devemos dar ouvido, né, para fazer, a melhor forma de aplicação é dessa forma. Né? E trazendo até mesmo essa parte de não negligenciar, né, a situação. Até um rapaz que estava sendo treinado, eu falei, olha, cuide bem, faça desse jeito, quem vai me ajudar levando os neoprenos lá para cima é você, viu? Então, se não estiver bem aderido, então é trazer esse senso para eles, também ter essa comunicação, uma ajuda mútua ali. É um conjunto, né? Conjunto. É muito importante em todo o decorrer da obra, né? Do início ao fim, né? Até a entrega, tem que estar junto, até mesmo posterior, né? Porque seguir as exigências, senão a pessoa, não, foi material de fulano. Exatamente. Exatamente. Esse casamento, ele acontece, não é simplesmente uma troca comercial, né? Se vende um produto, não, a gente vai estar sempre junto, porque da mesma forma que vocês são responsáveis pela obra, nós somos responsáveis pelo material que está sendo utilizado. Então, esse é um material que vai durar toda a vida útil do projeto, seja 50, 100 anos. Então, ter essa proximidade para a gente é fundamental. E até em cima disso, Zé, eu só tenho a agradecer, né, a você ter vindo aqui, poder explorar esse case, né? A gente precisa cada vez mais trazer esse cenário, o pessoal consiga entender, né, o que é a fixação, qual que é a sua importância, onde que está sendo aplicado, porque, de novo, a gente precisa cada vez mais deixar em evidência a importância que a fixação tem e colocar ela nesse lugar. Então, eu realmente só tenho a agradecer você ter aceitado esse convite, né? E obrigado mesmo. E essa parceria, eu tenho certeza que vai perdurar por muito tempo. Né? E até mesmo, né, tenho que agradecer ao convite, né, de ter falado desse case, até mesmo não só está sendo utilizado nesta obra, foi utilizado nas nossas obras de Taubaté, está sendo utilizado também nas obras de Natal, e está sendo utilizado novamente no Malfarrege para a gente fazer os nossos nichos para o reforço das vigas, né, que haverá mais proteções. Então é um material que a gente já aderimos, já estamos levando para as outras obras e agradecemos a parceria, até mesmo o fornecimento de informações, e acredito que terá muitas outras obras, né, com essa parceria também.